aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estar trazendo mais um aspecto da segunda lei da termodinâmica, né? E mostrar um exemplo de cálculo da eficiência de motores térmicos. Então eu vou primeiro dar uma explanação básica do que seria um motor térmico e depois a gente vai dar um exemplo bem bacana que com certeza você vai gostar demais. Então vamos lá. Aqui a gente vai estar falando sobre o nosso sistema, do que ele consiste. Ele consiste de um gerador de vapor. Esse gerador de vapor recebe calor a partir de uma fonte quente, tá certo? Esse vapor ele é conduzido por uma turbina, você já viu a aula sobre turbinas, e essa turbina, quando roda, uma parte da sua energia é transmitida por um eixo a uma bomba, e a outra parte da sua energia é trabalho na ponta do eixo. Esse vapor que sai da turbina volta aqui para o condensador. O condensador retira, né, calor do vapor para condensá-lo, né, então perde calor latente e talvez uma fração de calor sensível também, dependendo da especificação aqui do vapor na entrada. Às vezes ele pode estar superaquecido e aí precisa perder o calor sensível antes de perder o calor latente para mudança de fase. E depois a bomba aqui succiona o líquido e descarrega aqui novamente a água, né, já no estado líquido, para o gerador de vapor, recebe calor, evapora e o ciclo funciona assim. E nossa turbina promove aqui um trabalho na ponta do eixo. Veja que a gente tem aqui uma fronteira do sistema, e na fronteira do sistema, quando você olha isso como uma caixa preta, um motor térmico então consiste basicamente de 3 pontos aí ao redor da fronteira: uma entrada de calor, uma saída de calor e o trabalho realizado no meio. Eu preciso ter esse fluxo de calor, né? Isso vai ficar cada vez mais óbvio e mais claro para você ao longo das aulas. Eu preciso ter calor recebendo aqui de uma fonte quente, uma fração desse calor vem para a realização de trabalho, e o que não vira trabalho é descartado pelo condensador. Quer dizer, vamos supor que aqui entrou 100 de calor, aí 40 na forma de trabalho, então vai sair 60 na forma de calor rejeitado no condensador. Então, 40 mais 60 vai dar o 100 que entrou, por exemplo, 100%. Só um exemplo, né? Isso, de acordo com a primeira lei, a energia ela tem que ir para algum lugar. Quer dizer, se aqui entrou 100 e aqui apareceu 40, é claro que os outros 60 está aqui. Uma vez que a gente definiu uma fronteira do sistema, e a gente simplesmente está analisando entrada e saídas. Saída na forma de trabalho, saída na forma de calor. A somatória das duas saídas tem que bater com a entrada. E qual que é a eficiência, como é que calcula a eficiência térmica de um motor térmico? Ela é calculada da seguinte forma: energia útil sobre a energia fornecida. No caso, qual que é a energia útil dessa aplicação? A energia disponível na ponta do eixo. E qual que é a energia fornecida? A energia é fornecida a partir da fonte quente que transmite calor para a geração de vapor. Então, esse QH aqui é a nossa energia fornecida, tá certo? Se você lembrar, na aula passada, a gente falou de motor elétrico. Lá, a energia fornecida era a partir da rede elétrica. Agora, aqui é a partir de uma fonte quente que fornece um calor a uma taxa QH. Então, falando em motores térmicos, vamos aplicar um exemplo bem bacana. A gente vai fazer aqui, então, utilizar o conceito para calcular a vazão máxima de combustível consumido por um Volkswagen Golf. O motor do seu carro é, sim, um motor térmico. Então, vamos pegar isso e fazer um exemplo aí para a gente ver como é que funciona um pouquinho, tá legal? Então, está aqui o esquema do motor. É um esquema bem básico, só para atender às especificações do nosso exemplo. Então nós temos aqui o filtro de ar,
nós temos aqui o eixo, a saída do motor, e internamente está acontecendo a combustão. Então, onde que está o nosso QH no seu motor ali? Está acontecendo lá na região da combustão, no caso aqui dentro do motor, tá certo? E aí a gente tem aquela parte do fluido arrefecedor, que recebe um ar forçado, né, devido ao movimento do carro, tem a ventoinha, tudo isso está fazendo você perder energia, então são perdas na forma de QL, igual aqui. Então você tá, enquanto o motor está quente, ele está perdendo calor para o ambiente, também está perdendo energia na forma de produtos de combustão que saem quentes, tá? Além da reação de combustão do combustível, né? Até sair a ponta do eixo. Quer dizer, da gasolina que entra no motor, uma parte é disponível na ponta do eixo, na forma de trabalho, e todo o resto, onde libera calor ou produtos da combustão, é o QL que é perdido. Tá ok, pessoal? O QH então não está desenhado aqui, porque ele na verdade está lá dentro do motor, quando acontece a combustão, o processo de combustão, a explosão ali promovida pelo sistema de ignição, é dali que vem o QH do motor térmico, que é o motor do seu carro também. Então no caso de um Golf, eu peguei valores aqui genéricos, aproximados, tá? Então a potência de um Golf, ele é 220 cavalos, né, possante, né, 220 cavalos a 4.500 RPM. Se você parar para lembrar, lá no caso do motor elétrico da aula passada, eu também mencionei que aquela eficiência era dada a uma certa carga aplicada ao eixo. Aqui também, o motor do seu carro ele tem uma determinada potência e ela não é constante, ela varia um pouco com a rotação. Então, nesse caso, a 4.500 RPM, ele dá 220 cavalos. A eficiência térmica que o fabricante informa é de 32%. O Cone Huck está informando você isso, está sublinhando o conceito. Então, pessoal, e aí a gente vai estar utilizando gasolina aqui para o nosso motor. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o calor, a gente vai utilizar a gasolina e a gente vai utilizar o conceito aqui do poder calorífico inferior da gasolina. O que é o poder calorífico inferior da gasolina, pessoal? O que é primeiro poder calorífico inferior e poder calorífico superior? Tem uma outra sigla que você vai encontrar na literatura, que é o PCS, eu ia escrever errado aqui, e tem o PCI. O PCS, então imagina que você pega um tronco de madeira que tem um pouco de umidade dentro. Eu vou falar grosso modo, tá, pessoal? Então, quando você vai queimar essa madeira que tem um pouco de umidade, o calor total para promover a combustão é aquele calor que faz a queima da madeira e ainda esquenta a água presente na forma de umidade na madeira para ela evaporar. Então ele evapora a água que estava presente na madeira, mais a combustão da madeira. Então esse, na verdade, o PCS, poder calorífico superior, seria o total de calor liberado pela combustão. Mas aquela fração de energia desperdiçada na forma de evaporação da água presente no combustível, no caso a madeira que a gente está comentando aqui, né, ele não é usado para queima em si. Então, quando você quer tirar essa ideia e ficar independente da quantidade de água que estava presente ou de umidade presente no seu combustível, você desconta essa parte da umidade e aí você vai ficar com um valor chamado PCI, que é o poder calorífico inferior, que ele já descontou aquela parte da água que ele teve que evaporar. Então vamos dar um outro exemplo. Imagina que você pega a gasolina propriamente dita, coloca num recipiente e você vai colocar fogo lá. Vamos supor que no processo, até você colocar no recipiente, a gasolina acabou absorvendo umidade do ambiente. Então, quer dizer, ela já não vai queimar pura, ela vai queimar com um pouco de umidade. E aquela umidade que está presente na gasolina vai atrapalhar o processo, porque a água vai ter que ser evaporada. Então, uma parte do calor
durante a combustão, durante a queima da gasolina, vai ser destinada à evaporação da água. E uma outra parte à combustão propriamente dito. Tanto que no final o recipiente vai estar seco, porque toda a água evaporou, né? Se ele não evaporasse a água, a gasolina ia sumir e ia ficar um pouquinho de água no fundo. No caso que a gente está mencionando, ele vai queimar tudo e vai evaporar a água. Então, a gente, quando fala de PCI, que é poder calorífico inferior, a gente está descontando aquela fração de energia utilizada para a evaporação da água, tá ok? Então, o que a gente está utilizando aqui é o poder calorífico inferior da gasolina, que é o valor de 44.000 kJ por quilograma, né? É o Qzinho minúsculo, que é energia específica, né? Da gasolina. Isso, o PCI seria o poder calorífico útil, aquele que de fato você vai usar para o teu processo, porque o resto foi usado para evaporar a água. Então vamos lá. Vamos então descobrir qual a vazão mássica, né, de combustível consumido pelo Golf a 4.500 RPM e em toda a sua potência de 220 cavalos. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai converter cavalo para quilowatt, né? Então a gente vai utilizar aqui o conceito de W, a taxa de energia 220 cavalos, vezes 0,7355 kW por cavalo, que é a taxa de conversão, é igual a 161,81 kW. Essa é a potência do nosso motor do Golf. 161,81 cavalos. A gente vai calcular agora então qual é o QH, né, qual é a energia fornecida pela combustão necessária para atingir essa potência do motor. Então, é o trabalho realizado, que é o que a gente acabou de calcular, que é o trabalho realizado na ponta do eixo. Então, aquele 220 cavalos que a Volks informa já é a potência disponível no eixo. E a gente acabou de converter para quilowatts, esse é o valor, dividido por 0,32, que era a eficiência dada pelo fabricante, 32%. Então a gente dividiu 32% por 100, deu 0,32. Então, dividindo o trabalho realizado na ponta do eixo pela eficiência, a gente chega aqui que H é igual a 505,7 kW. Então veja você que no nosso conceito aqui amplo, o motor do Golf, ele está recebendo, vou até colocar em outra cor aqui, colocar em verde, ele está recebendo 505,7 kW e ele está utilizando como trabalho útil o 161,81 kW, certo? É isso. E de acordo com a primeira lei, né, que nada some ou é criado, tudo se transforma, o QH, que é a nossa fonte, menos o trabalho realizado na ponta do eixo, vai resultar no QL, que é igual ao 505,7 kW, menos os 161,81 kW disponível na ponta do eixo, QL é igual, portanto, 343,8 kW, que é o que é rejeitado no motor. Então aqui, olha, vamos colocar aqui, que é o 343,8 kW. Então veja você, como a gente havia dito anteriormente, que a somatória das saídas, independente se é trabalho ou calor, mas a somatória das saídas resulta no valor total de entrada. Você pode fazer aí a conta que este valor mais esse é igual a esse que entrou. Então, identificando aqui no motor, o QH está acontecendo lá dentro, na região de combustão, pelas velas e o sistema de ignição que promove a queima da gasolina. O QL é toda aqui a liberação de calor do motor, por toda a carcaça dele, pela combustão, pelos produtos de combustão que já saem quentes, pelo fluido arrefecedor que entra frio e sai quente, carregando o calor para fora. Tudo isso aqui é o QL,
que é o 343,8. O nosso 161,81 está aqui na ponta do eixo, certo? E o 505,7 é a combustão interna no motor. E aí, como é que a gente faz o cálculo então da vazão mássica? Vamos lá. O cálculo da vazão mássica a vazão mássica é igual ao QH, que é a energia total consumida, né, pelo sistema, dividido pelo poder calorífico inferior da nossa gasolina, que é então 505,7 kW de QH dividido pelo poder calorífico inferior da gasolina, que é o 44.000 kJ por quilograma. Lembrando aí você que quilowatts é kilojoule por segundo, quilojoule por segundo dividido por quilojoule por quilograma. Deixa eu mudar a cor aqui. Esse quilojoule corta com esse quilojoule. Esse aqui que estava embaixo vai passar para cima. Vai ficar quilograma por segundo, sendo que o segundo veio aqui do quilojoule por segundo, que era o quilowatt. Tá? Então a gente vai ter um consumo de vazão mássica da gasolina de 0,0115 kg por segundo. Quer dizer, deu quase ali 11 gramas,5 por segundo de consumo, tá, da gasolina. Se você quiser converter isso aí para litros, é só encontrar o volume específico da gasolina, muito próximo da água, e aí você vai encontrar mais ou menos quantos ml por segundo o Golf naquela potência vai estar consumindo. Mas pessoal, e se ao invés de eu ter utilizado gasolina, e se eu tivesse, por exemplo, utilizado uma outra opção do posto, que é o etanol hidratado? Como é que seria isso? Então, eu pegaria o poder calorífico inferior do etanol hidratado, que é, no caso, 24.920 kJ por quilograma. Então, só para efeito de comparação, você vê que é bem menor do que o da gasolina. O da gasolina é 44.000 o poder dele, enquanto esse é de 24.920, quase 25.000, né? Isso varia um pouco de fabricante para fabricante de combustível, mas é mais ou menos um valor aproximado aí. Então vamos lá fazer o cálculo. Vamos considerar a mesma potência disponível na ponta do eixo, que vai acabar resultando no mesmo QH de energia fornecida pela combustão, que é necessário a gente alimentar. Então, para manter a mesma potência, o mesmo QH, eu divido o QH anteriormente encontrado de 505,7 kW, dividido pelo poder calorífico inferior do etanol hidratado, dado aqui agora, né? Então, a vazão mássica vai ser de 0,0203 kg por segundo. Quer dizer, passei para quase 20,3 gramas por segundo de consumo de combustível contra 11,5 gramas de gasolina. Quer dizer, o consumo do etanol para manter a mesma potência do carro é muito maior do que a da gasolina, tá certo? Você vai acabar consumindo mais etanol para desenvolver a mesma potência no seu carro aí. Então, isso daí é um dado que você percebe sempre quando você vai encher o tanque com um ou com outro combustível, né? No caso do seu carro já ser um flex aí, você vai confirmar pela própria sensação que você tem aí os dados que você aprendeu de calcular, que você acabou de aprender de calcular, e reforçando, se você quiser calcular isso em litros, só encontrar aí, então o volume específico da gasolina ou do etanol, e aí você vai ter a ideia em volume, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Por favor, compartilhem com seus colegas, compartilhem o conhecimento que a gente está aqui disponibilizando para você, passe para mais pessoas, deixe o seu likezinho e estude bastante. Brigadão e até a próxima. Tchau, tchau!